Bom, vamos lá então. Hoje eu vou falar para vocês sobre se você está tendo foco ao dar a aula, né? Quantas habilidades você está ensinando por aula. Quero chamar a atenção de vocês para esse ponto. Ah, e também, deixa eu só desligar o seu microfone aqui, Marcelo. Aí. Também sobre o aluno, ele deve saber estudar em casa. Vamos falar sobre esse assunto, tá? E vamos falar sobre o aluno que não aprende, né? O aluno que não é bom de ritmo e de afinação, tá? Ah, então vamos lá. Primeira coisa é se você está tendo foco para dar aula, gente. Quero que vocês reflitam sobre isso em cada uma das aulas que vocês estiverem dando essa semana. Será que eu estou tendo foco para dar aula? Ou será que eu estou fazendo o curso aqui do Ricardo? Eu aprendi tanta coisa. Já eu vi tanta aula aqui que eu aprendi muita coisa. Daí eu olho para o aluno, já começo a corrigir, eu já começo a querer falar, eu já começo. Hã? Quem que já fez isso aí? Me fala. Já Eu fez? acho Comigo que fazia muito isso. eu sou muito ansiosa também. Ah lá, é isso aí. E principalmente, gente, quando vocês é, entram aqui no curso, né? E vocês olham lá aquilo tudo, vocês vão olhando e falam assim, caramba, tudo isso aqui tá, olha, né? Ah, isso aqui eu já sabia, mas nossa, isso aqui vem nessa ordem. Olha esse detalhe, eu não olha isso aqui é por causa daquilo, aquilo é por... E a sua cabeça explode, e aí você fala assim, nossa, agora Aí você chega querendo usar tudo que você aprendeu em todos os alunos. Então presta atenção, vocês precisam ter foco na aula de vocês. Vocês precisam lembrar que vocês precisam ter as prioridades de ensino. As prioridades de ensino de vocês não necessariamente precisam ser iguais às minhas, tá bom? Mas se vocês quiserem seguir as minhas, fiquem à vontade. Então, do que eu tô falando exatamente, né? Vamos dar um exemplo, né? Vamos falar na prática aqui sobre o que é que eu tô falando. Então, sei lá, por exemplo, você tem um aluno que está tocando a música. Você chegou no Brilha, Brilha Estrelinha com ele, certo? Aí você começou remando suavemente hoje, ou o exercício preparatório que vocês têm aí dentro do curso para ensinar o remando suavemente, né? O exercício do Cuco lá, Mi, 2, né? 3, 1, que ele faz. Aí, você viu lá uma aula mais pra frente ou falando sobre o arco alternado, sobre alguma outra coisa. Aí você começa a cobrar o detachê muito do seu aluno ou sei lá, qualquer outra coisa, você começa a cobrar, sendo que a mão do arco do seu aluno não tá legal. Sendo que o estacato dele no brilha brilha estrelinha que vem antes não tá legal. Então vocês têm que ter muito bem definido qual é a sequência das coisas que vocês vão fazer. Por isso vão assistindo as aulas do Como Ensinar Violino, né? E vão anotando o que são as prioridades dentro de cada música, quais são as habilidades e a ordem que vocês vão ensinar. Vocês vão demorar bastante tempo até decorar isso e ter no automático, né? Hoje eu estava dando uma aula para uma aluna e ela Aí eu falei pra ela assim, mas e isso aqui, aquilo ali, que eu pedi a semana passada pra você? Aí ela falou assim, aí ela ficou me olhando assim, eu fiz e tal. Aí eu falei assim, você pensou que eu ia esquecer disso, né? Eu falei, você viu que eu não peguei nenhuma anotação, eu não fiz nada. A gente tá aqui já há 20 minutos de aula e eu sei que você tem que cuidar disso aqui. Eu te cobrei disso aqui, na outra aula. Ela falou assim: nossa, mas você decora tudo, não sei o quê. Eu falei assim: não, não é isso. Eu falei: aqui eu tenho muito bem definido o que eu preciso ensinar em cada hora para cada aluno. É igual na escola, a professora pega lá, ela sabe que ela tem que cumprir aquelas páginas. Então ela precisa passar a página 2, a 3, a 4, a 5.
Ela não pode chegar amanhã e falar assim, pula pra 10, vai, deixa aqui todo esse conteúdo aqui pra trás, vamos embora. Começa a cobrar as coisas da frente. Então, assistam as aulas técnicas, teóricas, né, que eu falo, que é as do Como Ensinar Violino 1.0, 2, 3, 4. Anotem tudo, né? E aí vocês vão saber. Por exemplo, essa aluna, ela tava no Minueto de Boccherini, terminando o livro 2, ela tá na última música. E aí então, eu sabia que eu cobrei dela o staccato do trio do Minueto de Boccherini, os dedilhados de quarto dedo e o exercício que vai fazer para preparo do trinado no começo da música. E aí eu falei pra ela, isso tudo. Eu falei, eu não tô vendo em nenhuma anotação aqui, você viu? Eu não peguei a anotação, eu sei. Porque eu sei aonde eu tenho que pegar. Se isso tivesse bom, eu já saberia qual que é a próxima coisa, tá? Então tenham um foco na aula, né? E aí a outra pergunta é, quantas habilidades você está ensinando por aula? Porque vocês deveriam estar ensinando uma, duas, no máximo três. Porque se não, vocês vão virar aquele professor da metodologia tradicional, que ele passa 1 milhão de coisas e nem sabe mais o que está pedindo, nem sabe mais qual que é o foco. Ele só é assim, ó. Pega a lição 1 desse método, a lição 5 desse, pega o concerto, pega a sonata, pega isso, pega aquilo outro, pega a escala, pega não sei o quê, pega 200 coisas e não está focando em nada para desenvolver de habilidade. Então, determinem qual é a uma, duas ou três habilidades que eu vou pegar nesse aluno, dentro das prioridades de ensino. Não adianta você cobrar a número 7, a número 8, se a número 4 e a 5 não estão boas. E pode acontecer, e vai acontecer, de vocês estarem dando aula e, vamos supor, a prioridade número 2 é a mão do arco. Aquele aluno, ele fez, está fazendo muito bonitinho a mão do arco. De repente, um dia ele chega com a mão do arco esticada, fazendo umas coisas nada a ver. Você precisa o quê? Você não pode deixar. Você precisa voltar lá na prioridade 2 porque ficou um buraco agora. Dentro das suas prioridades. Você tem que, nas prioridades e habilidades, você tem que ir montando. Você tem que ir empilhando habilidades no aluno. E aí ele vai tocando tudo, tá? Ah, o aluno que não aprende, o aluno que não é bom de ritmo, o aluno que não é bom de afinação. Então, a primeira coisa sobre o aluno que não aprende é que se o aluno não aprende, anota bem isso, gente, leia isso todos os dias para vocês. Se o aluno não aprende, a... eu sempre falei essa palavra, mas eu vou mudar a partir de agora, porque eu estava escutando um podcast e eu aprendi isso num podcast que não tem nada a ver com música. Mas a hora que eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, eu preciso mudar essa palavra. Eu sempre falei assim, se o aluno não está aprendendo, a culpa é sua. Não, a culpa não é sua. Mas a responsabilidade é sua. Vamos trocar essa palavra. A culpa pode não ser sua. Por quê? Porque ele não estudou. Porque ele não escutou. Porque ele não pegou no violino em casa. Então a culpa é dele. Mas a responsabilidade por ele não ter estímulo para pegar, por ele não ter motivação, por ele não pegar o instrumento, responsabilidade sua. De entender o porquê que ele não está pegando. De sentar com ele, com a mãe, com o pai e falar assim, viu, eu preciso que você pegue o seu violino todos os dias. Aí você tirou um peso das minhas costas. Sim e não, né, Marcelo? O Marcelo comentou aqui na aula. Sim e não. Porque presta bem atenção no que eu estou falando. Não é a culpa sua. A culpa é do aluno. Mas a responsabilidade é tua, professor. Porque não adianta, é fácil eu falar assim, esse aluno ele não estuda em casa. É por isso que ele não vai.
Claro, mas por que que ele não estuda em casa? Você já tentou entender? Porque é sua responsabilidade de fazer e entender para que ele consiga estudar em casa. Então, eu chego no pai, eu chego no e falo, gente, olha, vamos trocar uma ideia, vamos conversar aqui. Eu precisava muito que vocês pegassem o violino em casa. O que que a gente precisa fazer? Eu tô tendo um caso, um não, eu tô tendo dois casos assim, no estúdio, com crianças que começaram esse ano aqui. E eu tô agora, ó, pra você ter ideia, né? Eu tô tentando de um jeito, tentando do outro, tentando do outro. E agora, em maio, mais uma ou duas aulas, eu vou ter que pegar mais duro e falar assim: olha, não tem jeito, vocês não vão sair. Já tô começando a falar isso, na verdade. Então, a cada aula eu falo: não, não pegou, não estudou, mas por quê? O que que acontece? E se você fizer assim, experimenta fazer assim. Eu vou dando ajuda, eu vou dando suporte para tentar entender por que que eles não pegaram, para tentar dizer como eles podem fazer para conseguir pegar todos os dias, para criar artifícios, para criar um caminho para isso. Entendeu? Então, se o aluno não aprende, a culpa é dele, mas a responsabilidade é sua. Entendeu? E o aluno que não é bom de ritmo e de afinação. Aluno seu que estiver errando ritmo, errando afinação. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar bem claro para vocês. Aluno que ele vai tocar, por exemplo, Canção de Maio, né? Canção de Maio. E aí ele toca assim. Ele tá errado o ritmo, né? É porque ele não ouviu o suficiente. Às vezes ele vai falar assim: não, eu ouvi. Mas você não ouviu o suficiente para internalizar, para absorver a melodia e o ritmo. Ou o aluno que ele está tendo dificuldade para tirar a música de ouvido. Eu não consigo, não estou conseguindo. Ele não está ouvindo o bastante para interiorizar aquilo, para absorver, para ficar com aquilo aqui, ó. Então você precisa explicar para ele, mas só que ele já está te denunciando isso. Prestem muita atenção que às vezes vocês ficam meio sem saber, mas errou ritmo, errou afinação, né? Do tipo, ele vai tocar, sei lá, remando suavemente. Errou uma nota, ele não ouviu, né? Se ele errou uma nota, ou se ele fez um sustenido ou um natural, ele não ouviu. Se ele errou um ritmo, ele não ouviu a gravação. É igual ler em inglês. Você vai ler palavras em inglês que você vai ler errado, pronunciar errado, porque você não ouviu alguém falar. Então estejam atentos nisso, tá bom? E aí de novo. Por que eu tô falando disso? Porque vem a responsabilidade é sua de conseguir entregar para ele um áudio que ele vai conseguir ouvir, que vai facilitar, porque se ele tem aparelho de CD só para ouvir, não adianta você mandar um link para ele escutar no celular se o celular dele é ruim, não tem internet, etc. Entendeu? Então você tem que entender o aluno. Como é que você pode ouvir? A responsabilidade é sua. Você escuta onde? Aonde você pode escutar? É celular? Então eu vou te mandar um link. Aonde eu posso mandar esse link? Você pode escutar todos os dias indo para a escola e voltando da escola? Vocês conseguem? Eu dou essa ideia. Porque aí muitos alunos, muitos pais falam: ah, ótimo, boa. Eu falo: então você vai todo dia. Você não leva ele na escola todo dia e busca? Então todo dia, para levar e para voltar para casa, vocês vão colocar as músicas do violino para escutar. Então aí você vai estar escutando todos os dias. Não toma banho todo dia? Não janta todo dia? Então coloca a música para escutar nessa hora. E aí vocês vão estar colocando. Ele não tira lá um momentinho para ficar brincando? Coloca para escutar naquela hora.
Então eu sou responsável por conseguir fazer ele ouvir, por conseguir fazer ele estudar, por conseguir fazer ele entender que precisa estudar todos os dias e criar artifícios para isso. Ok?